Fala, advogado. Aqui nessa aula a gente vai aprender quatro erros que são muito comuns na petição inicial trabalhista. Eu tenho certeza que pelo menos o quarto você já cometeu ou vai cometer, porque isso aqui é quase certo. E eu vou ensinar aqui como você pode prevenir ele também. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a petição inicial trabalhista, ela é muito simples. Ela está disciplinada no 840 da CLT e basicamente ela fala assim, tem que ter a designação do juízo competente, qualificação das partes, exposição dos fatos que resulte no pedido, né? O pedido que também tem que ser certo, determinado e com indicação de valor. Aí também tem que ter a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então a gente entendeu aqui que a petição inicial ela é muito simples, mas mesmo assim tem muitos erros na área trabalhista de petição inicial. O primeiro, assim, é não colocar notificação exclusiva em nome de um advogado específico do seu escritório. Imagine o seguinte, que se estava na procuração um dos advogados, se o juiz notificar qualquer um desses, vai estar valendo e você pode perder essa publicação. Então, geralmente, o que acontece, principalmente nos escritórios, é de você concentrar em um advogado específico essa intimação, essa notificação, para não correr esse risco. E outro ponto que eu queria pontuar é uma habilitação no PJE. Já aconteceu muito, já aconteceu lá no escritório também, de a gente colocar a notificação exclusiva no advogado Y, só que o juízo notificou no advogado que estava habilitado no PJE. A gente recorreu dizendo que tinha pedido expresso de notificação exclusiva, mas mesmo assim o desembargo entendeu que deveria ter habilitação no PJE desse advogado. Ou seja, não basta só a petição de notificação exclusiva, mas como habilitação no PJE, para você não correr esse risco também. Tranquilo? Segundo, não colocar discriminação dos valores na petição inicial. Muita gente ficou acostumada antes da reforma trabalhista de não colocar a discriminação dos valores. Então, como a gente já viu aqui no 840, parágrafo 1º, tem que ter a indicação do valor. Basicamente foi isso que aconteceu nessa sentença, que é recente, para você ver que acontece isso todo dia. O advogado, quando fez os pedidos aqui, não discriminou os valores, não juntou também planilha de cálculo, e o juiz aqui na sentença colocou, ó, independente do rito, todos os pedidos devem ser certos, determinados e com indicação atinente a cada um dos requerimentos formulados. Aí também fundamenta aqui no 840. Então, se você não colocar a discriminação dos valores, eu recomendo que você liquide no PJE Calc ou contrate um perito de cálculo. É muito comum esse serviço na internet, então você não vai correr esse risco, porque isso acaba sendo um procedimento de cada TRT, às vezes de cada juiz, é melhor não correr esse risco, beleza? Liquide a sua petição inicial e tenha tudo organizadinho para não ter nenhum tipo de problema no futuro. Terceiro, fazer tópicos bastante extensos sobre a matéria de fato. Primeira coisa que eu tenho que pontuar, às vezes vai ser necessário. Pedido complexo, tem vários detalhes, você vai ter que fazer uma exposição extensa sobre a matéria de fato, explicar os pormenores. Agora eu quero te dar o exemplo que, que não é, que é a maioria dos processos, e eu vejo isso acontecendo muito dos advogados mais inexperientes, que é, por exemplo, em horas extras. Explica tudo, dizia que ele não assinava o ponto porque ele era por causa do gerente que mandava ele não assinar, e etc, etc, etc. Quando você faz isso, ao invés de só narrar as jornadas apenas do reclamante, nesse caso de horas extras, você dá munição para a defesa, porque tu vai ter que ficar travado naquela estratégia processual, desde o início, ao invés disso ser só uma discussão na instrução, se precisar, você já vai ter travado toda a sua matéria de fato aqui. Aí o reclamante pode se contradizer com o que você disse na inicial e pode gerar um prejuízo final na sua ação trabalhista. Então, eu sempre recomendo uma breve exposição dos fatos, assim como o 840 da CLT, parágrafo 1º, dita, né? Então, esse é o terceiro erro. O quarto, que é um muito comum, é você não colocar pedidos que são imprescindíveis, são inerentes de cada verba, ou pedidos alternativos. Eu dou alguns exemplos aqui por alto, que seria como a multa do 467, a 477 da CLT, reflexos, principalmente reflexos.
a multa de 40% do FGTS, às vezes o cara só está pedindo o depósito do FGTS. Se o cara depositou atrasado, ele tem que pagar o 40%, tá entendendo? Então, dou até o exemplo aqui dessa sentença desse processo, se você quiser, você pode abrir lá. Vou abrir aqui para você. Nesse caso específico, o juiz ele foi até caridoso de explicar, para não incorrer ao julgamento em outra petida, ele deixou de apreciar o direito do obreiro aos reflexos de gratificações variáveis nas demais parcelas de natureza salarial. Ou seja, pelo fato dele não ter pedido na petição inicial, o juiz não deferiu o pedido. Agora, imagine quantas sentenças o juiz só não mencionou isso aqui. Porque não havia necessidade dele deixar isso claro na sentença, que seria ultra petita. Então, isso acontece muito de vários pedidos que são inerentes de cada ação, de cada tipo de direito. Então, primeiro, o conselho que eu dou para você é pesquisar outros processos, pesquisar mais sobre a verba que você está pleiteando, para não deixar dinheiro na mesa. Inclusive, eu tenho um curso de método vencedor trabalhista que basicamente a gente ensina a achar esses modelos, verificar como estuda cada um dos pedidos que você tem que ter na sua petição inicial, no seu recurso, na sua contestação. Se você tiver interesse, dá uma olhada aqui, no link que está aqui da descrição, tranquilo? Agora, dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo do vídeo, que eu vou responder todo mundo. Então, se você tiver dúvida só sobre reclamação trabalhista, se você tiver qualquer tipo de dúvida pelo processo do trabalho, eu vou estar respondendo para vocês com o maior prazer. Aproveita e segue a gente lá no @trabalhista prática, que a gente produz conteúdo para ajudar jovens advogados e advogados inexperientes na área trabalhista. Tranquilo? Valeu, pessoal, e até a próxima.